Salve galera do Quilombo Podcast, Pedro Nascimento falando, estamos aqui começando mais um episódio. Do meu lado temos Valmérico Filho, à minha frente Milena. Milena, quero agradecer pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e queria começar perguntando quem é Milena, o que Milena estuda, o que Milena faz. Pronto. Eu sou Milena Oliveira, eu sou ingressa daqui do Colégio Heitor Villa-Lobos. Eu estudei aqui do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, que no caso eu finalizei em 2022. E eu sou uma estudante de licenciatura em filosofia, atualmente concluindo o 3º período, na UNEB, Universidade do Estado da Bahia, próximo aqui. E eu fui convidada para falar sobre o meu projeto. Posso? Pronto. O tema do meu projeto é Relatos de Mulheres Negras sobre Violência, Subjetividades Subalternizadas. Então... De onde veio esse projeto? Bom, ele é da PROAF. É uma afirmativa na UNEB que gera bolsas e a gente vai submeter subprojetos a partir de um projeto já existente. O meu orientador, professor Dr. Alan Sampaio, ele tem um projeto chamado Quadro de Violência na UNEB. A partir desse projeto, eu solicitei que ele fosse orientando, para que eu alicerçasse ao projeto dele um subprojeto, que foi justamente esse que eu acabei de falar, com a temática de estudar sobre a subjetividade das mulheres negras. Então, é isso. Quais são as suas observações e suas experiências quando você começou a trabalhar com esse projeto? Falar sobre violência, eu vou entrar mais num quesito pessoal. Eu sou filha de uma mãe solo, mulher negra, periférica, e eu sofria violência dentro de casa. Minha mãe tem uma medida protetiva contra meu pai, e esse foi o estopim que me fez querer estudar um pouco mais sobre a relação entre violência, né, que necessariamente nós, mulheres negras, estamos inseridas nesse âmbito por uma questão sociocultural, histórica, entre outras perspectivas. Então, o estopim, na real, foi a minha própria vivência, né? Eu estava inserida nesse nicho, então eu resolvi estudar aprofundadamente sobre ele, entendeu? Para, enfim, saber o que abarca, o que me levou, o que gera as mulheres negras estarem inseridas a esse determinado contexto, entre outras coisas. Então, esse é o grande motivo, é estar inserida dentro da perspectiva do meu próprio projeto. Milena, qual o papel da cultura e das tradições nas formações das identidades das mulheres periféricas? Aí, novamente, eu vou falar um pouco mais na minha subjetividade, porque aí eu vou abarcar sobre... Aí, novamente, eu vou trazer o meu eu, a minha subjetividade, a construção de Milena. Dada dessa perspectiva, eu acho que a ancestralidade me abarcou muito positivamente no quesito de descoberta, né, como mulher negra periférica. E eu tenho, de alguma forma, estudado um pouco mais sobre os meus antepassados, no quesito de religiões de matriz africana, especialmente candomblé falando. Então, necessariamente, acredito que, para a mulher negra, no quesito cultural, a ancestralidade ela está como uma afirmação de si. Isso abarca a subjetividade, porque a minha construção veio da minha ancestralidade, que foi passado para minha avó, que foi passado para minha mãe e que foi passado até chegar a mim e que, obviamente, eu passarei para os meus filhos. Então, é isso, é a ancestralidade. No quesito cultural aqui, ancestralidade. Certo. Quais são as principais dificuldades que as mulheres negras periféricas enfrentam no seu dia a dia? Pode botar assim. Pronto. As principais dificuldades, afirmação de si, acredito. Outra dificuldade bastante que a gente enfrenta é a questão do acesso à educação, que é muito precarizado em determinadas situações. Então, é uma das dificuldades, porque eu acho que todos nós precisamos construir uma subjetividade. Essa subjetividade vai ser pautada no seu nicho. Enfim, então isso abarca um aspecto cultural. Então, eu, enquanto pessoa adepta ao candomblé, vou criar uma subjetividade com base na minha ancestralidade. Uma pessoa da religião cristianista já vai abarcar outra perspectiva. Então, é isso. Eu acho que a principal dificuldade é essa construção da subjetividade, do meu eu. E
uma perspectiva histórica, social e A afins. gente também pode colocar aquilo que você foi dito sobre a questão de medida protetiva contra um parceiro. A questão de violência, né? Da A violência. violência em si. Nós, mulheres negras, infelizmente, estamos submersas a essa perspectiva de violência. É uma triste realidade, mas a gente acaba reproduzindo o que nos foi dado. Por exemplo, hoje a taxa de mulheres que só terminam o ensino médio é baixo. Mas quando você vai estudar um pouco mais acima do porquê, a gente vem de uma escala hierárquica. Por exemplo, hierárquica não, hereditária. A minha mãe decidiu casar, decidiu permanecer num casamento abusivo e eu, consecutivamente, vou reproduzir aquilo. Entendeu? Então, acredito eu que é muito nessa perspectiva de reprodução. Um efeito manada. Exatamente, o efeito manada. Isso. Em questão assim da educação, como é que a falta de educação, o não acesso à educação, à saúde, impacta essa subjetividade? Como estudante de licenciatura, uma coisa que a universidade sempre afirma para a gente é que a educação, vou trazer um novo parâmetro, a questão da leitura, literatura em si. Sim. Ela é fundamental na construção. Como mulher negra, periférica, acredito que a leitura, o conhecimento de autoras como Carla Cutirene, de Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, foi de extrema importância para a construção da minha subjetividade. Então, o acesso à educação, ou melhor, a educação em si, ela vem como método de libertação. Então, esse é o principal ponto. A educação, que a gente vai respaldar como, principalmente, acesso a literaturas que abarcam o meu eu subjetivo, vai ser o meu método de libertação futuramente. Então, é isso. Me diga uma coisa, quando foi que você começou isso? Quando teve o seu despertar, o dia D, como dizem? Como eu falei, eu sou ingressa daqui. No meu 3º ano do ensino médio, acredito que vocês conhecem a Alessandra Queiroz. Sim. Pronto, ela foi minha professora de literatura e português. Ela é nossa professora atualmente. Ela é maravilhosa. Gente Inclusive, no Novembro Negro de 2022, ela começou um assunto muito interessante, que foi sobre Carolina Maria de Jesus. Sim, ela trabalhou isso com a Trabalhou gente. com a gente. Eu descobri Carolina Maria de Jesus aqui no Heitor. Então, eu acho que ela me deu esse estopim de, poxa, eu estou inserida nesse nicho. Quem é Carolina? Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, periférica, mãe solo de 3 crianças, que necessariamente tinha que catar papéis para a sobrevivência. A partir desses papéis, dos que sobravam, ela começou a escrever os seus diários, até que a Dálio Danta a descobre. E aí, quando a Dálio descobre e publica esse livro, aquilo que posteriormente a gente vai chamar de livro, né, porque ainda é respaldado nesses diários, nesses relatos de Carolina, e então isso me fez criar um estopim. Poxa, o que é isso? Porque eu vivencio, eu passo. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma filha de uma mulher negra, então necessariamente eu preciso saber em que parâmetro eu estou inserida, o porquê eu estou inserida e até onde isso vai e como eu quebro. Então, isso foi um dos maiores motivos. Partindo daí que você falou, como você acredita, né, que podemos melhorar, apoiar as mulheres periféricas na sua autodescoberta? Eu vou trazer a escola como pontapé, porque a escola é um meio socioeducativo. Então, eu conheci Carolina Maria de Jesus na escola. Ela foi o estopim para mim querer entrar na universidade. É um dos maiores motivos, na real. Então, acredito que para apoiar uma mulher negra nessa transição, nessa jornada, a primeira jornada da mulher negra é dentro da escola. É aqui. É aqui que a gente vai construir a perspectiva do que é ser pessoa, no sentido de socioeducativo, e o que isso vai eleger futuramente o nosso eu. Então, eu acredito que, como apoio, eu acho que a escola deveria apoiar mais literaturas negras, né?
Não dizendo que hoje não apoie, mas pelo menos na minha época, a única literatura negra que eu tive acesso foi Carolina Maria de Jesus. Ela foi a única autora. Apesar de que a gente não pode culpar as escolas, mas sim culpar outras pessoas, né? Sim. A verdade toda é Então, exatamente, é uma dica. A Sim. literatura negra. Isso daqui, Quilombo Podcast, é um meio de afirmação, é um meio onde vocês estão dando apoio. Por exemplo, eu aqui estou me sentindo adepta a falar tudo isso sobre o meu projeto, sobre mim. Isso porque vocês estão me dando esse espaço. E como espaço, tudo se gera uma indicação. Verdade. E a indicação é justamente isso. A questão da literatura negra. Pode ir, Vá, pode ir, vá, pode vá, ir, pode ir, fale, pode ir, meu filho, pode fale. ir. Fique tranquilo, pode ir, pode falar. Como você acha, né, que a gente pode melhorar essa questão? Projetos, Rapaz, tudo passa de uma iniciativa. Eu acho que uma iniciativa fechada para conseguir chegar num. Tudo começa no singular, até chegar no plural. Essa iniciativa do podcast, alguém teve a ideia antes. Uma pessoa teve ideia. Ou, no máximo, algumas pessoas. Mas para chegar a ser empenhada, a fazer, a ter toda essa estrutura, teve que ter um nicho, uma coletânea de pessoas para fazer tudo isso dar certo. verdade. Então, tudo começa com uma ideia. Essa ideia tem que ter pessoas que apoiem. E desse apoio, você vai gerar um antro maior. Como, por exemplo, o Quilombo Podcast. Me diga uma coisa, a violência, a questão da violência, como é que afeta as mulheres? É uma pergunta óbvia, Um pouquinho, mas observe. Não é óbvia, não. Porque a violência tem vários parâmetros. Por exemplo, Verdade. a violência ela é muita coisa. O racismo é um tipo de violência. A agressão é uma violência. A questão do assédio é uma violência. Então, existem vários tipos de violência. Não dá para respaldar uma especificamente. Nós, mulheres negras, infelizmente, a gente está literalmente inserida a vários tipos de violência. Praticamente Então, todas. praticamente, mas se você quiser nomear uma, por exemplo, vamos pegar o racismo. Então, dizendo sobre o racismo ele vai anteceder uma questão histórica, né? Uma questão histórica, social, que acaba nos trazendo essa narrativa de sermos julgadas e sermos inferiorizadas. Eu vou citar até mesmo Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, no seu livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, ela vai falar sobre a questão da mulher branca ser contratada para escritórios. Naquele momento era o único trabalho, a não ser o trabalho doméstico, né? Então, a mulher branca ela tinha um perfil, um padrão. Então, ela sempre estava à vista. E a mulher que seguia esses mandamentos, ou seja, alisava o cabelo, que não transparecia as suas características, né, de mulher negra tão incisivamente, essa mulher que tentava se maquiar, e aí a gente vai para Fanon, né, Francis Fanon, peles negras, máscaras brancas, esse similar a ser parecido com ele, então eu vou começar a copiar uma pessoa branca para ter acesso a algo. Então, Lélia Gonzalez, voltando para Lélia, né, é esse aspecto de que, falando do racismo, isso é um racismo que eu não vou citar o racismo estrutural, mas é um racismo estrutural, entendeu? Então, é esse aspecto da violência para nós mulheres, existe um nicho de possibilidades. Entretanto, cada possibilidade vai se configurar de uma forma diferente no impacto da construção de si. Você acabou falando dessa altura e eu lembrei do filme Estrelas Além do Tempo, de 2016. Muito bom. Onde temos o caso daquela mulher negra, né, que está ocupando um espaço ali na NASA. É muito bom filme, acontece várias cenas, tem a cena do carro, aquela parada pelo policial. Enfim, temos A Cor Púrpura também, um filme muito antigo, muito bom, que trata justamente sobre isso, sobre a mulher se libertando, sobre a mulher se descobrindo, saindo desse contexto de violência. Saindo um pouquinho do nosso tema que a gente está tratando aqui, para entrar um pouquinho no seu projeto que você trabalha, né? Sim, que até eu tô com aquele gostinho que quero mais saber sobre aquele projeto. Você já me prometeu que ia me passar o PDF, estou esperando ansiosamente para receber esse PDF para poder ler um pouco, né? Porque querendo ou não, é um projeto bom. Sim. Pelo que a gente pode acompanhar pelo Instagram,
Por favor, vocês acompanhem pelo Instagram Subjetividades Feminina, né? Mas só que separado, né? Mulheres Negras, underline, subjetividades. Acompanhem pelo Instagram, sigam ela também pelo perfil dela particular, que vocês vão poder acompanhar mais ainda. Mas você poderia citar mais um pouquinho? Do projeto? Bom, Sim. o projeto, meu projeto, ele vai falar sobre a minha construção, na real. Eu acho que é um pouco meu, porque, em primeiro momento, esse projeto ele tem duas faces. A primeira face é que vocês conhecem, a do Instagram. O projeto ele é muito maior do que o Instagram, porque eu estou no que a gente chama de formação bibliográfica. O que é essa formação bibliográfica? Eu estou lendo as obras que eu indiquei para o PROAF, de que eu iria me formar com base nelas, para me tornar uma pessoa capaz de debater, inclusive aqui agora, em diversas outras áreas. Então, essa é a primeira face do projeto. É justamente essa formação bibliográfica. Então, essa formação bibliográfica, eu estou abarcando o Francis Fanon, que de alguma forma é interessante ler, é um autor negro, homem, mas fala sobre esse aspecto que Lélia Gonzalez vai tomar de volta, que Angela Davis, e enfim. Mas, falando nessa primeira fase, eu estou mais estudando Carolina Maria de Jesus. Primeiro começou com o quarto de despejo. Eu estou lendo junto com o meu orientador e fazendo uma análise para a construção de um artigo para, no final, submeter esse artigo. Então, começou com o quarto de despejo, Casa de Alvenaria, volume 1, volume 2 e Casa de Bitita. Você já leu todos esses? É. E eu estou no momento de releitura agora, porque meu orientador ele fala que... É aquela coisa que passa. Então, eu li, mas eu ainda não tenho uma certa maturidade de leitura para explicitar exatamente a ideia da autora. Como, por exemplo, eu sempre bato na ideia e sempre volto na questão de que Carolina, ela fez da escrita um método de libertação. Já outros autores, outros resenhistas da obra, já vão falar o contrário. Que Carolina, ela não fez da escrita explicitamente o seu método de libertação, mas ela escrevia porque era uma afirmação de si, mas não com o intuito de libertação, entendeu? Ela só tinha o intuito de divulgar de maneira coesa aquilo que passava na favela do Canidé. Então, voltando a esse aspecto de maturidade de leitura. Então, nessa primeira fase, eu estou muito nessa centralizada. Por isso mesmo que o Instagram está parado. É um dos motivos do Instagram estar parado. Porque, para me voltar, eu acho que eu tenho que ter uma maturidade de escrita um pouco maior. E, com isso, eu necessito voltar e ler todos os livros que eu já li. Que agora estamos respaldados em Carolina Maria de Jesus. Após Carolina, a gente vai entrar numa perspectiva de Bell Hooks, que aí a gente já vai entrar no feminismo negro, entendeu? E a gente ainda vai dar outra face, outro objetivo para o projeto. O projeto, na real, ele tem o objetivo de perdurar mais um ano. Então, no caso, esse ano e o ano que vem. Na real, esse projeto, eu tenho o intuito de tornar ele o meu mestrado. Esse é o objetivo. Então, vocês estão vendo uma menina um pouco imatura para falar diante de determinados assuntos sobre violência. E, de fato, eu não tenho essa maturidade de leitura tão afiada. Mas é uma construção, na real. Leitura é isso. É ler, voltar, não entender, voltar de novo, e isso sucessivamente. Então, o meu projeto deu uma parada no Instagram, porque o Instagram ele estava me tomando um tempo que eu estava acabando negligenciando as leituras que eu precisava. E sem contar que eu ainda tenho a universidade. Eu estou no 3º período, são 7 matérias. Então, é uma semana árdua. Então, por isso que eu estou dando uma pausa. Mas, daqui a um mês, mais ou menos, o Instagram vai voltar com uma nova face, umas produções mais audiovisuais. Legal. Parabéns. Mas para isso eu preciso ter uma formação um pouquinho, entendeu? Um pouquinho maior. Agora me tirei uma dúvida. Nesse projeto, é só você, no caso é você e seu orientador, ou tem mais outra pessoa, mais um colega de universidade? Não, sou só eu. Sozinha. É um projeto meu. É um projeto meu, que por isso que ele vai se tornar meu mestrado, porque é algo meu. Algo seu, isso é verdade.
entendeu? Parabéns, viu? É uma iniciativa minha, com inclusive agradecimento a Alan Sampaio, porque ele chegou, ele pegou meu projeto, um neném, ele olhou pro neném e falou: Meu Deus, o que é que eu faço agora? E, enfim, ele depositou em mim credibilidade, o que poucas vezes foi feito, entendeu? E isso já abarca a questão da construção da minha subjetividade. Poucas vezes me foram dadas as mãos, foram me dados caminhos para que eu conseguisse falar do que eu precisava. E ele foi a pessoa que ele olhou para mim e viu além de uma pessoa que estava entrando, foi no segundo semestre, isso, final do ano passado. Uma pessoa que não sabia de filosofia, eu não sabia filosofia quase nada, tanto que meu projeto ele é interdisciplinar. Ele fala de literatura, ele fala sobre uma perspectiva filosófica, mas ele é mais de literatura. Então, ele olhou para o meu projeto como doutor, um professor de filosofia e falou: vou apoiar. E foi isso. Ele pegou meu projeto, pegou a criança e até agora está me engateando. Milena, como os movimentos feministas periféricos diferem dos movimentos feministas de outras regiões? Aí a gente volta para a construção de subjetividade novamente. Né? Eu acho que o movimento feminista negro ele vai divergir do movimento feminista. Eu não vou pontuar quais tipo, não vem ao caso, mas eu vou citar Carolina Maria de Jesus agora. Carolina Maria de Jesus, se eu não me engano, em Casa de Alvenaria, ela vai falar sobre um convite que Clarice Lispector fez na publicação de um dos seus livros. Carolina foi para a publicação, foi uma festa. Carolina não foi ouvida, não foi vista, mas ela, de alguma forma, não escrevia a mesma perspectiva que Clarice Lispector. Eram coisas diferentes, não estou dizendo que são os mesmos gêneros, porque Carolina ela foi enquadrada a escrever diários. Mas não era uma afirmação da mulher dizendo que precisava ser ouvida. Carolina fazia isso, tanto quanto Clarice. Mas o feminismo, que não estou dizendo que Carolina abarcava o feminismo, porque eu acho que não deu tempo, porque se ela tivesse mais um pouquinho de tempo, ela falaria sobre isso. Se ela tivesse mais um pouquinho de instrução, porque Carolina não teve muita instrução. Então, é uma mulher muito, muito empoderada mesmo. Mas, falando sobre esse feminismo negro, enquadrando, eu vou dizer que diverge, porque é uma questão de vai anteceder um pouquinho essa perspectiva do feminismo. Eu acho que já é uma questão histórica, sabe? Por exemplo, vou dar um tópico. As mulheres negras ganharam o poder de voto muito após as mulheres brancas. Sim. Então, é uma luta que vai depender muito da subjetividade, essa construção de si, no seu ambiente. E é isso. Entrando nessa onda, tem que saber diferenciar, verdade, foi uma coisa séria que você falou. Quando a gente fala lá, foi em 1900 e alguma coisa, não lembro o ano exato, que as mulheres ganharam o direito de voto. Mentira, em 1900 e alguma coisa, não sei a data, foi quando as mulheres brancas ganharam o direito de votar. Muito tempo depois vieram as mulheres negras. Exatamente. Tem que saber diferenciar isso, pessoal. Exatamente. Agora, citando, entre os 3 livros que você citou, que foi de Carolina Maria de Jesus, qual foi o principal que lhe deu aquele toque? Começar a falar sobre esse projeto, vou construir esse projeto. Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Por que Quarto de Despejo? Porque é o primeiro livro, na real, de Carolina, né? E o Quarto de Despejo, ele me toca de uma forma plural. Porque eu vejo muito minha mãe, Carolina, sabe? Minha mãe, ela é muito essa imagem de mulher que toma a frente para resolver os problemas. Ela não precisa de alguém que faça, ela vai e faz. Então, quando eu li Quarto de Despejo aqui, eu parei e comecei a assemelhar minha mãe com Carolina. Então, o que me fez ficar fascinada por Carolina. Então, tudo começou por Quarto de Despejo. Então, Quarto de Despejo foi a minha introdução no mundo de Carolina. Pretendo ler todas as obras. Carolina tem diversas obras, muitas obras. Pretendo ler todas, mas nesse primeiro momento acho que eu não vou conseguir. Mas o pontapé inicial foi Quarto de Despejo. E depois Casa de Alvenaria, volume 1 e volume 2. É isso. Voltando um pouquinho para o começo, que a gente começou a debater aqui, que se não me engano foi o nosso querido Pedro que falou. Você já pensou em começar
fazer pequenas reuniões em escolas ou até mesmo na sua universidade para discutir um pouco mais sobre esse o seu projeto? Sim, sim. Eu tenho em vista isso, criar um grupo de estudos. Sim. É um desejo pessoal, mas a gente vai votar nisso também. Eu ainda estou no meu momento de formação bibliográfica. Então, como até mesmo como futura docente, eu não posso chegar de forma imatura, como eu estou agora, no quesito a leituras, e achar que eu tenho capacidade de ordenar um grupo de estudo. Eu não teria. Então, sendo bem sincera, eu tenho 19 anos, então tem coisas assim que eu olho assim, eu tenho muita imaturidade para determinados assuntos. 19, eu pensei que tinha 18. Eu pensei que Obrigada. tinha 18. Mas enfim, então por esse motivo. Mas eu tenho o grande objetivo de criar um grupo de estudo. No primeiro momento vai ser dentro da UNEB, claro, aberto ao público, esse é o objetivo. Mas isso vai ficar para o primeiro semestre do ano que vem, porque eu já vou me sentir mais madura para falar sobre determinados assuntos. Eu vou estudar violência no seu âmbito, né, seja na perspectiva estrutural, a perspectiva fluente e afins. Então, agora, não. Mas eu tenho um grande objetivo, inclusive vocês seriam convidados. Agradeço o convite. Gente, foi o Me primeiro a ser corrija. convidado. Me corrija se eu estiver errado, mas você falou que pretende se tornar docente. Exatamente. Você pretende trabalhar com adolescentes na sala de aula, resgatar essa... Com uma professora, não foi uma professora que te instalou, você pretende? Sim, a licenciatura é justamente uma formação de professores. Então, eu tenho essa vontade de me tornar docente, apesar de que eu estou muito apaixonada pelo âmbito da pesquisa. Meu projeto me fez estar apaixonada por esse outro Meio lado. difícil na escolher do exame. Ficou um pouquinho difícil agora. Mas eu tenho muita vontade de ir para a sala de aula. Me perdoe. Tranquilo? Eu tenho muita vontade de vir para a sala de aula e resgatar justamente a literatura negra. Resgatar não, porque já tem professores que fazem isso. Não vou me intitular como o estopim do movimento, não é isso. Mas assim como Djamila Ribeiro, ela começou, Carla Cutirene começou, não dizendo incisivamente que elas começaram, mas assim como elas deram esse corpo, outras mulheres negras como Conceição Evaristo, Bell Hooks, Angela Davis. Então, eu pretendo sim vir para a sala de aula trazer essa mulherada comigo. Mas lembrando que, infelizmente, quando a gente chega na sala de aula, a gente é enquadrado a dar determinados assuntos. Então, a gente não dá o que a gente quer como docente, a gente dá o que a gente pode, de acordo com um cronograma já feito. Então, Já vem pronto. tem que deixar isso claro. E às vezes a gente também se debate com o desinteresse do aluno, porque não teve esse despertar. Infelizmente. Infelizmente. A gente pode mudar isso daí é o mínimo. Pode. Tem muito professor Pode e deve. Tem muito professor que entra na sala de aula, mas ele não dá tudo aquilo que está previsto para ele dar. E o que queria dar? Tá entendendo? Por quê? Você tá a professora Alessandra, que trouxe a obra de Carolina Maria. Não estava lá prevista para ela trazer a obra de Carolina, mas ela trouxe. Ela viu que se ela fosse trazer, porque junto separado vai ser assim, assim. Se ela ia trazer isso daí, quem ia prestar atenção? Mas quando eu falo sobre o aspecto de trazer com base no cronograma já previsto, ela trouxe, mas ela não deixou de falar daquilo que ela necessitava falar. Sim. Mas ela deu uma preocupação maior daquilo que ela precisava seguir. O que fez, até uma crítica, o que fez ela diminuir a quantidade de horas que ela poderia estar falando de outras literaturas negras. Ela teve a iniciativa de falar. Mas, infelizmente, num cronograma, ela não teve tempo hábil suficiente, pelo menos na minha sala, falando de Milena. Na minha sala, ela não teve tempo suficiente de falar tudo de Carolina. Ela deu uma introdução, não tudo no sentido da vida toda, todas as obras, mas ela apenas deu uma introdução do que era, de quem era, do que se tratava. E aí, quem teve a curiosidade foi estudar fora. E depois ela tomou o cronograma normalmente de aulas com base no que ela precisava dar. Então, quando eu falo com relação ao cronograma, eu estou falando como uma docente em formação, uma educadora em formação. É isso que é me passado na universidade, que eu preciso seguir, porque possivelmente eu posso sim querer dar aula sobre literatura negra, mas como uma futura professora de filosofia, eu tenho que ensinar sobre o período pré-socrático,
Porque se eu não ensinar no primeiro ano, talvez no segundo ano, outro professor não tenha a oportunidade de lhe passar. Então, você vai para o segundo ano, você saber o básico da disciplina que eu dou aula. Então, o que eu preciso dar vai ser muito mais incisivo daquilo que eu posso trazer. Então, a literatura negra eu posso trazer. Não cabe a mim dizer que não será feito ou não. Cabe a mim, como docente, saber os regimentos, as diretrizes do cronograma previsto, e daí eu vou ornamentar com aquilo que eu quero trazer do lado de fora. Então, novamente, na universidade, infelizmente, até o engessamento, a gente meio que aprende isso. Tem um cronograma. Você pode trazer de fora, mas tem um cronograma. Então, traga, mas não esqueça do que você precisa dar, porque talvez o aluno lá na frente não tenha a oportunidade de pegar novamente. Entendeu? Sim. Por isso que eu explicitei isso. Milena, como as práticas religiosas e espirituais influenciam a subjetividade? Ancestralidade. Rapaz, na minha construção, eu atualmente estou com uma Bian. Então, O que é isso? a Bian Me perdoe. é o mesmo que falar visitante. Então, a gente vai para uma casa de axé e a gente vai frequentando, vai aprendendo um pouco mais sobre a religião. E aí, se caso você quiser ser iniciado ou não, ou o orixá quiser, você vai. Mas, em primeiro momento, somos visitantes. E o nome que se dá para o visitante é Abian. Então, ancestralidade, eu acho que esse assunto é muito complexo para me falar, porque isso abarca muito a perspectiva de que nicho você está inserido. Tem pessoas que não são adeptas ao candomblé, assim como não são adeptas à Umbanda, assim como não são adeptos ao cristianismo, e assim vai por diante. Então, eu acho que esse assunto é muito complexo para centralizar, tentar resumir agora. E eu não me sinto preparada, eu me sinto um pouquinho fora do contexto para falar sobre isso, entendeu? Porque vai ficar muito eu falando sobre mim e não é sobre, entendeu? Porque tem pessoas que têm uma perspectiva totalmente diferente da minha e tá tudo bem, entendeu? Mas é a minha construção, a minha ancestralidade, ela vem com uma afirmação de mim e afins. Mas é muito complexo isso. Como a arte, a música e outras formas de expressão cultural periférica ajuda a construção da identidade feminina? Boa gente voltar ao pergunta. Bia projeto. Ferreira. Vamos trazer a grande Bia Ferreira, cota no esmola. Vamos começar. Emicida. Ele tem um projeto chamado Amarelo, que tem uma música muito interessante, que é Sujeito de Sorte. Uma das melhores músicas. Exatamente. Então, eu, por exemplo, foi muito interessante conhecer essa música, porque eu me sentia tão incapaz de entrar na universidade de afins que foi esses pequenos atos culturais que me fizeram entender que aquilo dali era meu espaço. E é isso. Cara, MC é foda. Bicho, canta aqui só. Se não me engano, conheço. deu uma pausa na carreira, não foi? Você não conhece MC? Eu não conheço Emicida. Como é isso, velho? Eu não conheço Emicida. Não conheço. Tô sabendo aqui Eu agora. vou fazer você escutar Sem a brincadeira playlist nenhuma. inteira de Eu Emicida, não meu. conheço Emicida. tô lhe Perdão, falando. Emicida. Mas eu não conhecia. Eu não conhecia até agora. Mas eu vou pesquisar. Vou dar uma olhada nessas músicas. Milena, estamos já chegando ao fim, né? Eu quero que você olhe para aquela câmera e dê um recado às mulheres negras, periféricas, subjetivadas. Por favor. Eu acho que, em primeiro momento, é muito interessante estar aqui. Agradeço o convite, foi muito importante para mim. E sobre a questão da construção da subjetividade, eu acho que é muito importante o acesso à educação, à leitura, à literatura negra, nessa construção de si, para tentar divergir desse ser subalterno, que infelizmente foi uma posição nos dada, né? Não foi algo optativo, foi algo optatório. Ou era, ou era. E é isso. É isso que eu tenho para falar. Milena, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por você estar aqui presente. Eu vou cobrar o convite e eu vou cobrar também o PDF para você me mandar, que eu vou mandar no grupo para todo mundo dar aquela lida. E, possivelmente, quando o professor, como é o nome do seu professor mesmo? Alan Sampaio. Ale Sampaio? Alan Sampaio. Alan Sampaio. Nome de meu primo, Alan. Mas não é meu primo. Quando ele vier aqui, a gente vai
botar uma quarta cadeira aqui, a gente vai ficar trocando aquele maior papo com um projeto mais trabalhado, mais estudado pela nossa parte. Viu? Muito obrigado por você estar aqui presente, viu? Eu que agradeço. Galera, ficamos por aqui, agradeço a vocês. Não se esqueçam, todas as sextas-feiras com um podcast na TV Quirimurê, canal 10.3, às 18 horas. Aos sábados no YouTube, Spotify e aos domingos na rede SDP, às 11 horas da manhã. Não se esqueçam. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.